Olá pessoal, agora já estamos aqui com o nosso convidado ilustre, Getúlio Moura. Tudo bom, Getúlio? Tudo bom. E aí, Obrigado pelo convite. Uhum. Vamos falar um pouco, né, como eu já falei previamente com ele antes, sobre Macau, né? Estamos na semana de aniversário de Macau, na verdade na semana não, um mês, né, comemorativo. Vamos falar sobre o livro que você abordou a cidade de Macau, né, Getúlio? Me conta só um pouquinho da história desse livro. Cedo ainda comecei a pincelar, ou seja, escrever, né? Os pincéis vieram depois. Uhum. Mas essa arte do desenho nasceu comigo já. Nunca fiz curso de pintura, desenho. Nasceu comigo essa capacidade de retratar. Então passei a escrever também algumas coisas e achava que era poesia. Depois eu melhorei e disse que era poesia. Então antes deste livro de Macau, eu fiz um que era procedimentos executivos operacionais da Petrobras, que não existia. Uhum. Isso foi para o Brasil todo, onde tinha petróleo. E em seguida saiu o Instinto Reverso, que é um livro de poesias meio surrealistas e filosóficas. Depois fiz Sol-Lua. Esse Sol-Lua é um eclipse, S-O, o L serve para Lua também. Então, essas aí já teve algumas poesias acadêmicas, em que você vê quartetos, tercetos, sonetos, já seguindo a escola literária das antigas. E eu pensava em materializar informações históricas de Macau que eu não via. Que não se tinha, né? Até então. O que se tinha era da década de 40, 50 e que desapareceram esses livros, o pessoal não utilizavam. E eu consegui um em especial que era de Walter Vanderlei, um dos grandes escritores da família Vanderlei, que era macauense e depois foi para outros lugares. E eu consegui um desses livros que tinha algumas informações das antigas. E também um compêndio, que eram dois compêndios, um de Pendências e outro de Macau. Um pela os 50 anos de independência, enquanto emancipação política, e o outro pelos 50 anos, cinquentenário de ordenação sacerdotal de Monsenhor Honório. Então ali estava recheado de coisas da década de 40 e de 50. Então foi uma das fontes e várias outras coisas em que eu fui beber nessas fontes em que tinha pequenas informações que a partir dali se formava um tremendo leque de informações em que eu estava testando ali. Pensei inicialmente em fazer uma revista tal, mas aí iria me ocupar bastante porque iria ser contínuo. Sim. E resolvi fazer o livro. E nesse livro... Uma raridade, né? Eu fiz uma espécie de, como eu coloquei aqui, não sei se ousado demais, mas é a cronologia da história geral. Então eu coloquei o mundo, o Brasil, o Rio Grande do Norte e Macau. O pessoal não tinha poucas informações e muito menos informações, inclusive da descoberta do Brasil, né? Que Portugal nunca descobriu o Brasil, foram os espanhóis. Isso aí é fato. E foi toda uma encenação pela questão do Tratado de Tordesilhas, quem era que ia ocupar, a Espanha e Portugal. O rei francês da época disse: onde é que está o testamento de Adão, que não me incluiu nessa partilha do mundo? Né? Mas, enfim, findou prevalecendo o Tratado de Tordesilhas. Por consequência, eu conto aqui a história real do descobrimento do Brasil. As pessoas, aquele pessoal que ganha a guerra, são eles que escrevem a história. Então eles puxam as sardinhas para os seus pratos, os melhores peixes para os seus pratos. E era tudo errado. Não tudo, mas a grande parte era uma coisa mais enfeitada do que na realidade. E esse livro conta isso. Bom, Getúlio, eu quero que você tire essa pequena dúvida. De onde é que vem a palavra Macau, a origem? Pois é, ninguém sabia, se perguntaram muito. Até chegou um ponto de que o Câmara Cascudo sabia da existência de uma Macau na China, que foi ocupada por portugueses, invadido por portugueses. Em 1975, o prefeito da época adotou o brasão da Macau chinesa, desfilando nas ruas, né, no 9 de setembro. O brasão era o brasão da China e era Macau. Mas ninguém da China sabia o que era Macau.
Mas sabia-se que lá em Macau da China tinha um templo de Ama, A-MA. Então o pessoal daqui passou a dizer que a significação de Macau era a deusa do porto de Ama, que era Ama. E fora isso não teve nenhuma outra explicação. Conversando com o cara que fez a revisão desse livro e foi meu consultor histórico, ele disse: Getúlio, procure ver sobre a arara vermelha, porque ela no dicionário é Macau. E infelizmente, um mês antes do lançamento desse livro, inclusive ele foi o prefacista desse livro, ele faleceu um mês antes, lamentavelmente. Olavo de Medeiros Filho, o historiador mais conciso do Rio Grande do Norte que eu conheci, e uma alma boa e extremamente amigo. Lamentei muito ele não estar vivo para ver a obra pronta. Então, com essa dica, ele falou: olha, eu não tenho mais condição de pesquisar, estava bastante idoso, já estava sentindo peso, né, das articulações e, de consequência, as dores. Eu dei vazão a essa pesquisa e fui buscar. Então, encontrei a arara vermelha com os índios do Rio Iguaçu e que eles chamavam de Macau. Por homofonia, a arara ela tem Macau, Macau, então Macau, e chamaram a arara de arara Macau. E tinha a arara canindé, que é a arara azul, aquela azul linda com amarelo, né? Sim. E a Macau com vermelho e um pouco de amarelo e azul. E aí comecei a pesquisar a história da China. Então ninguém na China sabe o que é Macau até hoje. Então tem ideias que eles colocam que poderia ser, mas não é. E em 1560, 590, 1600 e alguma coisa, os religiosos da Igreja Católica que vinham para cá, para catequizar índios e tal, e transformar a ideia de Deus deles para o Deus romano, né? Foi que a gente percebeu que havia a existência, com ênfase, no Vale do Açu, das araras vermelhas. Porque os índios janduís, que são os índios tapuias, a maior nação, que é um erro histórico dizer que o Rio Grande do Norte, que é do Rio Grande do Norte, é Potiguar. Potiguar era minoria que chegou aqui há 3.000 anos. E esses outros homens e mulheres estavam aqui há 10.000 anos. E eles sabiam que era todo esse território. Essa proposição do nome Macau, eu contesto bem quando os políticos resolvem adotar o nome de outra cidade para ser sua. Sim. Só que a coisa se inverte. A Macau da China deve homenagens à Macau brasileira, porque só tem um animal, tem um outro animal, mas não é nada difundido. O porco chamado Macau, porco Macau. Mas esse porco Macau foi alguém colocou, mas não pegou. Mas a arara vermelha sim. Os jesuítas escreveram lá: este Macau é assim, assim, assado, tem tais cores. Por homofonia, a Macau por si só, no som dos pássaros, era Macau. E ele escreveu, eles, no caso, os historiadores que eram da Igreja Católica, colocou Macau com O. E o nome de Macau, nos antigos documentos, é Macau com O. E os ingleses chamavam de Macau, porque M-A-C-A-W. Com W, né? Escreva com W. No final, no lugar do W. Nada mais categórico. Procura-se qualquer outra coisa, não existe. Mas está no livro de 1500, 1600, dizendo que é Macau. E a China não tem. Só que quando os portugueses chegaram lá, e os jesuítas, tanto quanto os outros navegadores, já tinham informação que aquele pássaro era Macau, a China adotou Macau, dito pelos portugueses. Aí vem Amagau, Amagoa, não sei o que não. Esses nomes praticamente foi uma reinvenção ali. O que ficou foi Macau com O também lá. E eles se perguntam como é que chegou esse nome, porque o principal objetivo dos europeus que vinham para cá era para levar as riquezas daqui, inclusive a fauna linda, os animais exóticos e belos. A arara fala tal qual o papagaio. As araras falam, aprendem a falar. Então pode-se dizer que Macau com O está errado? Não tá, porque inicialmente a fonética era Macau, Com O. então era com O. E a China botou isso bem depois
Em 1579 para 1600 foi quando adotaram. O nome de Macau foi até mais tarde um pouquinho, porque até então tem vários nomes, nesse livro tem, mas eu estou com outro compêndio aí que eu reforço mais essa tese. Que Macau era vermelha. Não tem nenhum outro texto. Getúlio, me falar agora também sobre os colaboradores que ajudaram e contribuíram, de certa forma, para o livro. Não teve colaboradores. Esse livro foi uma ousadia minha de fazer. Eu não imaginava. Eu fazia livros de 100, 150 páginas, não um de 500 páginas. Mas o assunto era tão sustante e precisava que viesse para conhecimento do povo macauense, que tem uma história incrível. Então aqui tem quase tudo. A história do sal e das salinas, a história do petróleo, que é a coisa mais recente, mas que engrandeceu muito a cidade financeiramente, apesar de ter sido roubado quase que totalmente. Sim. Lamentavelmente. E a situação de Macau hoje não é à toa que se tem assim, porque esse costume já foi adotado. Corrupção. Lamentavelmente. Macau era para estar revestido em ouro, como se diz, de tanto dinheiro que já teve. E ganhou um adágio, né? Desde o passado dizia, Macau é a terra que já teve. E é atual isso. E este livro, que hoje é uma raridade, não se encontra em nenhum lugar mais, né? Pensa em ter uma nova tiragem? Cara, assim, eu reproduziria ele tirando a história do Brasil, por exemplo, do mundo do Brasil, que aí ficaria mais maneiro de ser pego e manuseado. A minha ideia principal, eu materializei. É a primeira, eu tinha uma curiosidade enorme dos índios, que em todo canto tinha índio, mas no Rio Grande do Norte não tinha índios. E tinha, incrível, totalmente lotado do permeamento humano de 10 mil anos para cá. Raul Seixas tinha razão. Eu nasci há 10 mil anos e eu estou encontrando coisas dos homens pré-históricos de 10 mil anos. Da primeira escrita do ser humano, que vem de 300 mil anos, e esses homens chegaram aqui há 10, 13, 15 mil anos e se extinguiram porque chegaram os europeus e mataram quase todos. Com extermínio, no Rio Grande do Norte foi um extermínio. Aí, como eu estava falando, quem é do Rio Grande do Norte é Potiguar. Potiguar é uma minoria. E a grande massa humana, aqui estava há 10 mil anos aqui, eliminaram esse povo para tomar suas terras, para tomar as áreas úmidas, com as margens do rio assim e tal. E eu, quando descobri que havia índios aqui, eles tinham morrido, exterminados. Em 3 momentos vieram os terços paulistas, ou bandeirantes paulistas, para matar os índios aqui, para que os colonos vindo da Europa se apossassem. E eram humanos que estavam aqui. Esses índios que foram mortos pelos paulistas, os próprios europeus consideravam as mulheres mais bonitas dos indígenas que eles já conheceram, eram as mulheres tapuias. E os homens eram fortes, e é diferente de todos os índios que você vê hoje. É uma corrente migratória de seres humanos de muito tempo atrás. Você vê as feições e tudo que é outra raça. Não é que seja outra raça, mas não é desses Yanomamis e outros que estão aí, que você vê que são meio orientais, né? Você vê que os Yanomamis são verdadeiros chineses, aparentemente. Mas em cima de tudo e qualquer coisa é que são seres humanos, não deveriam ser respeitados sobre tudo. E eu vi isso, esse extermínio. Fiquei decepcionado por não ver mais os índios nos seus modos e no seu habitat natural. Esse livro foi uma ousadia minha. Antes dele foi lançado Instinto Reverso, e até então Benito Barros, a gente sempre interagia. Ele era muito difícil de interagir com ele. Quando ele se simpatizava, ainda era legal. Vocês conheceram o Benito, né? Sim. Você sabe como é que ele era. Era muito ele ali, não perturbasse muito não, porque... Mas uma excelente figura. Ele sempre deu atenção a quem tinha necessidade. Às vezes ele tomava emprestado dinheiro a agiotas para safar uma condição ruim de determinada família. Era uma grande figura. Quando eu fiz Instinto Reverso, eu levei para ele um exemplar. Ele olhou para mim, atrevido, né?
Aí, aquela gargalhada característica de Benedito Vargas, né? E o legal disso tudo é que startei Benito a escrever. Eu já escrevia algum artigo ou outro, mas poesias não. Então ele passou a escrever poesias e eu passei a fazer as edições do livro dele. Eu fiz todas as capas, diagramações de alguns, mas fiz todas as capas do livro do Benito. E de muitas vezes espetando ele para que ele, vamos botar para frente esse negócio. O primeiro livro dele foi Macauísmos. E Macauísmos saiu numa edição que não foi muito bem impressa, não foi muito bem encadernado. E nessa coisa, ativou ele para continuar escrevendo, né? Fizemos a segunda edição, porque aí sim ficou bem melhorada, bem encadernada, bem impressa. Esses livros também esgotaram, né? As pessoas procuram muito esgotar. Esse histórico aqui foi uma pretensão que eu tinha de deixar informações históricas. A princípio a revista, mas resolvi no livro. E era tanta coisa, e eu não queria retirar algumas coisas que seriam importantes. Porque ia faltar, né? De certa forma, quebra-cabeça, né? Tentei ser sucinto o mais possível que fosse. Foi para as escolas, esse era o grande lance. Porque falava-se de história de tudo, mas não falava da sua cidade. Então esse livro fez isso. Por isso que eu abordei quase tudo, porque as pessoas não lêem história do mundo, não lêem do Brasil. E a história do descobrimento do Brasil também de forma errada. Escrito pelos vencedores. Os vencedores fazem a coisa mais linda do mundo para eles, né? Em cima da questão dos índios, que eu tinha uma curiosidade danada, eu encontrei foi as marcas que eles deixaram. E eu estou pesquisando há 12 anos. Por essa razão eu fui para Açu. De Açu, as estradas ficaram mais curtas para me permear a área toda do Rio Grande do Norte. E foi isso que eu fiz. E do bolso, não tinha patrocínio para isso. Ninguém estava querendo patrocinar isso. E eu fiz do bolso. Então foi minha cachaça, meu lazer, meu tudo. Foi fazer a pesquisa arqueológica. Hoje eu tenho cerca de 50, 60 mil imagens da arte rupestre. Contando história, contando a história da família, das guerras, até de sexo explícito, um lance interessantíssimo, feito de maneira super tosca, né, que é a pintura rupestre, em forma de tintas, a partir de limonitas e hematitas, que são pedrinhas de óxido de ferro. Então ele macerava, misturava com sangue de animais, ou seja, de plantas, e pintava com os dedos, ou com pincéis em que ele pegava um galinho, mastigava aqui e ficava molinho, e eles vê claramente que são coisas feitas com um pincelzinho. E outras com giz. Eu acho que ele pegava cera de abelha e misturava exatamente com o óxido de ferro e deixava a tinta vermelha, ou amarelada, a depender do minério que ele estava pegando. E a outra era a gravura, em que ele riscava na pedra, aprofundava mesmo, e tem uma série de desenhos. E contava essa história. Tem painéis incríveis, painéis com milhares de figuras num só painel. Nos topos de montanhas, nos matacões, nas rochas grandes, nas cavernas, nas grutas. Então minha vida foi isso. Não terminou ainda, tem alguns municípios que eu tenho que ir. E está sendo do bolso. Há 12 anos que eu invisto totalmente em conhecimento. É tanto que assim, é prazeroso demais mostrar isso, as pessoas tomarem conhecimento disso, que antes de qualquer coisa, os humanos já estavam aqui e estavam interagindo e estavam deixando informações. Então, os esqueletos que a gente encontrou, eu e várias pessoas que me acompanharam, que me seguiram, ou seja, que me guiaram, geralmente vaqueiros ou donos de latifúndios, né? Caçadores. Então, eles que permeavam por todo aquele campo, eles sabiam onde tinha uma coisa ou outra. E aí, por consequência das características, eu findava encontrando. E deu assim um material incrível que eu vou ter que tirar muita coisa, né? Fica querendo colocar, que é muito, muito interessante. Então vai ser um livro em que as imagens por si só falam, logicamente que eu vou botar legendas e tal, e escrever o mínimo possível. Porque as imagens por si só, e as paisagens belíssimas, as paisagens montanhosas, as casas de pedras, que nada mais são do que semi-abrigos naturais. E ali eles viviam. Muito interessante. Ninguém imaginava que haveria tanta informação
dos homens chamados primitivos. Pois é. E agora vai ser esse livro, e o sétimo livro, por coincidência, o nome é Sete Teses, em que eu corrijo várias coisas da história do Rio Grande do Norte, e que é mentira, e que foi feito errado, e que até hoje é ensinado nas escolas de forma errada. Inclusive o potiguar, né, que você fala, né? Pois é. Uma delas é Rio Grande. O Rio Grande é o rio Potengila do Natal, mentira. Ali é o rio Potengi, o nome original era Putigi, pelos índios. Eles passaram a chamar de Rio Grande, e o único rio grande que havia era o Rio Açu, que deságua aqui em Macau, em que ele vem lá do limite da Paraíba com Pernambuco e outro da Paraíba com o Ceará. E quando chega no município de Pombal, eles se encontram. E a partir de Pombal até Macau é Rio Açu, porque eles dizem que é Rio Piranhas Açu. Não, Piranhas é um rio. E o rio Piancó é outro, inclusive bem volumoso. O rio Piranhas é um rio de terceira ordem, de segunda ordem. Esse rio Piancó é de primeira ordem e o rio Açu é de primeiríssima ordem. Ele é imenso. Não é mais imenso porque tem barragem. Então não é Rio Piranhas Açu. Não, é só Rio Açu. É uma coisa falsa, errada. Porque Piranhas é um. E o Piancó, afinal de contas, esse que vem aqui é Piancó Açu ou é Piranhas Açu? Porque vai ter a briga desses dois rios. Na verdade tem Piranhas e tem o Piancó. Lá no meio da Paraíba, pro resto é Açu todinho. E Açu significa grande. E todos os europeus que chegavam, eu tinha sempre nas naves, a quem é que eles se valiam dos índios para que os índios dissessem o que era aquilo, como era o nome daquilo, o que é que tinha ali, que eles iam em busca de pedras preciosas, de ouro, e eles disseram, esse aqui é o Rio Grande, Otionog, Otionon, Guararohu, são todos nomes de europeus, como da França, como da Alemanha, como dos ingleses, tudo que era França. E conforme o linguajar desses países, os índios diziam mais ou menos e escreveria como o índio falava, então usava as letras que eles têm na Europa. É fascinante a história. Então o meu grande lance para mim é difundir conhecimentos. E sempre nas minhas palestras aí, faculdades, IEFs, escolas simples também, as pessoas se assustam às vezes, mas imediatamente concordam. Eu digo, olha, religião não salva. O que salva é conhecimento. Aí todo mundo, você imagina o seguinte, você está na parada de ônibus, vem um ônibus, o cara não sabe ler, ele pergunta pro outro, isso aqui vai para onde? O cara diz, você vai para onde? É o seu ônibus. Mentira. Bota o cara para rodar pro outro lado, coitado, nem dinheiro tinha mais para dar. Quando se ele soubesse ler, não precisava perguntar nem ser enganado. É a mesma coisa que acontece com a religião em que o povo tira dinheiro do pobre. O povo não. Os safados que dizem que foram ungidos por Deus estão roubando as pessoas que quase não têm nada. Quando não tem nada, eles dizem, não, me dê essa aliança que Jesus precisa disso. Utilizando a fé, né? É um absurdo. É inaceitável. Se tiver conhecimento, você não cai nessas armadilhas. Que está difundido de forma exponencial, igreja católica, para tudo quanto é gosto, menos Jesus. Bom, e eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Quem é Getúlio Moura? Pincela para mim, vai. Era um molequinho com 2 anos de idade, saiu lá do Tabatinga, das terras de plantação de batata e feijão. Meus pais saíram de lá, de terrenos em que ele plantava para sobreviver. Saiu de lá para vir carregar balaio de sal nas costas e botar a gente para estudar. Aos 2 anos, né? No Tomacau. 2 anos de idade, veio para cá. Veio para cá exatamente para dar estudos aos filhos. E foi a nossa salvação. O maior presente que ele já fez na nossa vida. E para ele também. No final das contas, meu pai se considerava rico, coitado. Nada de riqueza, mas em relação ao que ele tinha e que passou a ter e que os filhos proporcionaram isso,
É incrível o lance da humildade dele, achando que estava rico. E estava sim, porque estava cheio de gente, dos filhos juntos sempre, né? Eu me lembro que quando eu ia passar as férias em Tabatinga, as férias escolares, e voltava, e chegava sempre no amanhecer, madrugando, né? Então via aquelas águas incríveis, azulzinhas, que eram as águas das Salinas, e depois entrava na cidade. E eu sonhava que eu chegava nesse ponto e havia umas pontes que se intercalavam, sabe? E aquele azul lindo do céu. E não era que... E foi coisa que eu passei a me entremear com Macau fortemente e não sair daqui. Eu saí daqui, mas meu coração está aqui em Macau. É aqui que tem a minha história, a história do meu povo. A raiz, né? A raiz. Exatamente. Está enraizada. E por consequência, cheguei a materializar a história disso aqui, que eu nem imaginava que seria capaz de fazer isso. Uma grande homenagem, né? Que você Chegou um prestou à momento cidade. que realmente rolou porque eu queria que as pessoas conhecessem. E o grande lance desse livro aqui são as entrevistas com os velhinhos, que só eles tinham a história de determinados povoados, ninguém mais sabia de nada. Mas o que o bisavô e que o avô e que o pai passou para ele sabia. Já com 80 anos, 90, 100 anos. Eu peguei um com 103 anos, lá no campo de Papagaio. E ele era moco, então imagina, entrevistar. Mas foi incrível. E duas entrevistas que eu acho incríveis, uma do caçador e a outra do pescador. Que o pessoal fala que essas duas profissões aí são mentirosas, né? Eles se inventam e enaltecem demais. Mas as melhores coisas são as entrevistas, porque são as palavras deles. E eu fiz questão de manter o modo de falar, então eu escrevi tal qual. E os hobbies, como é que tá? Os hobbies continuam os mesmos, Nossa, citados aí no livro? São 4 esferas que me conduzem, né, a vida. Eu tenho a minha casa não é uma casa comum, cada local é uma sala de alguma coisa. Então a sala de música, a sala de literatura, a biblioteca, a sala de fotografia e de pinturas, né? Pintei raramente um quadro a cada 3 anos, mas vou voltar. Tenho altas ideias, adoro o surrealismo. Já que a fotografia por si só já faz o visual comum, eu quero transformar nos próximos quadros. Que bom, né? Estamos esperando as suas próximas obras, né? Ficaremos aguardando, então, ansiosamente. Se Deus quiser. Viu? E agradeço desde já, em nome da Tribo do Sal. Né? Uau, esse nome massa! Tribo do Sal. É, Tribos do Sal. Homenagem também, lógico. Falamos bastante dos livros das tribos, né? Que massa. Eu agradeço muito, né, você ter dado essa pequena palavra com a gente Super grato hoje. de ser convidado e de expor algumas informações que são interessantes para melhorar as verdades da história. Sim. Então vamos finalizando por aqui. Obrigado por você estar acompanhando e até o próximo vídeo. Beijo! Beijo! Vou tomar uma.